Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso antecedentes das revoluções inglesas. É sempre bom você saber o que está acontecendo no lugar para entender o porquê que as coisas acontecem, certo? Então, olha, lá na Inglaterra, por volta de 1640, 50, houve, na verdade, duas revoluções, inclusive com guerras. Para entender isso, a gente tem que entender que a Inglaterra passava por um momento muito difícil economicamente. Então, olha só, ela vivia numa situação feudal. Se vocês lembrarem do feudalismo, o que era o feudalismo? Uma economia de subsistência, ou seja, você plantava o que você comia. Lá nos feudos, você tinha o castelo, em volta do castelo você tinha as plantações, tudo que você precisava para sobreviver. Aí você tinha os escravos, os servos, o teu exército, e era uma coisa antiga, né? Sem relações com um feudo com o outro, muito difícil. Então, a Rainha Elizabeth, que era filha do rei oitavo, rei Henrique VIII, ela não teve filhos. E olha só, o ter filhos para um rei, principalmente homens, é extremamente importante. Tanto que o rei Henrique VIII, ele teve uma revolução anglicana. Tudo isso que eu estou falando está nos mapas mentais, bem explicadinho aí para vocês. Ele fez a revolução anglicana. Ele casou e a mulher não teve filhos, só filhas. E aí ele precisava de um filho, e os filhos, as crianças morriam muito naquela época, por qualquer doença, qualquer coisinha, né? Então ele teve um monte de filhos e eles morriam. Então ele queria se separar, né? Anular o casamento dele com as mulheres, né? Que não iam tendo filhos. E pelo Papa não podia, pela religião católica não podia se separar. O que ele fez? Ele impôs uma religião nova, onde você continua com os preceitos de Deus e essa coisa toda da religião católica, só que quem mandava não era o Papa, era ele. Aí ele casa 6 vezes. Mas, por fim, ele tem uma filha, Elizabeth I, né? Que essas Elizabeths vêm por toda a vida, na dinastia Tudor. Dinastia quer dizer, do sobrenome Tudor, o pai morre, fica o filho como rei, o neto, assim por diante, a dinastia é isso. E a rainha, e por fim fica a rainha Elizabeth quando ele morre. E ela não tem filhos, certo? Então, o que a rainha Elizabeth faz para melhorar a economia da Inglaterra? Ela investe na marinha, naquela época. A marinha é muito importante, né? Porque a Inglaterra, eu mandei aí para vocês os mapas, ela tá rodeada de mar, né? Ela fica ali, que nem é uma ilha, na verdade, né? E ela investe muito na marinha e, surpreendam-se, ela investe em pirataria. Ela investe em pirataria e com esses roubos em alto mar, ela faz crescer a economia inglesa. Por isso que lá depois, daqui um pouco na Revolução Industrial, ela tem dinheiro. A Inglaterra tem dinheiro, porque, entre outras coisas, ela executou a pirataria legalmente, certo? Então, olha só, o que acontece? Ela investe na marinha, ela investe em pirataria, e ela expulsa, como eu vinha dizendo no vídeo anterior, os camponeses do campo. Vende essas terras para os burgueses. Ela vende as terras para os burgueses, legaliza essa terra. Quando o pai dela funda o anglicanismo, que é a igreja sem o Papa e com o poder do rei, ele também confisca terras da igreja. A igreja sempre foi muito rica, sempre teve muitas terras. Ele confisca essas terras. E tudo isso vai juntando dinheiro na Inglaterra e ele se torna um país muito poderoso. Então, essa lei que eles confiscam as terras da igreja, dos camponeses, é a lei dos cercamentos, que eu expliquei nos conceitos no vídeo anterior, né? Você cercava um pedaço de terra e vendia, certo? Dá início a propriedade privada na Inglaterra. Então, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma terra que é minha agora porque eu paguei por ela. Tá? Esse povo do campo começa a ir para a cidade, porque está morrendo de fome no campo. Não tem mais o que fazer no campo, ele não tem mais terra. E ele começa a ir para a cidade para produzir. Ainda não é a Revolução Industrial, né? Manufatura, fazia com as mãos, os artesanatos.
Os burgueses que compraram as terras, as fazendas ali, eles produziam, na maioria, ovelhas. A ovelha tem lã, aí eles vendiam essa lã para os burgueses da cidade, e essas pessoas foram trabalhar na manufatura, nas empresas que produziam tecidos de lã. Haja vista, vocês podem falar assim, para que nós vamos querer lã no Mato Grosso, né? Na Europa isso é muito importante, porque lá é muito frio. E a Inglaterra muito mais frio ainda, tá? Quando vocês assistem filmes ingleses, o frio, você percebe que a Inglaterra em especial é muito fria. Porque ela está bem próximo já do Polo Norte, né? Quanto mais para cima, mais frio. Quanto mais para baixo no planeta, mais frio também, porque você vai se aproximando dos polos. Então, vocês entenderam como que a Inglaterra se supera? Com a pirataria, com a lei dos cercamentos, e o Papa é afastado, o rei toma as terras da igreja e vende essas terras também. Tudo dá lucro. Então, a Inglaterra se torna um país poderoso, que já começa a Revolução Industrial. Ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijo!